Há 4 anos, a gente começou um projeto novo chamado Memória Ioká, onde a gente conta a memória institucional do Olga Cos. Esse projeto ele era dividido em 4 categorias: os responsáveis, os participantes, a equipe e os parceiros. Conforme a gente foi fazendo as entrevistas com os responsáveis, e acaba que a maioria são mães, a equipe percebeu que tinha um material rico ali, que falava mais do que as histórias pessoais, falava sobre a história da inclusão no Brasil. E daí nasce o Mães Atípicas, que é um projeto que se propôs a escutar 60 mães, onde a gente procurou a diversidade acima de tudo. Então a gente tem mães jovens, que foram mães com 16, 17 anos, a gente tem mãe com mais idade, a gente tem a dona de casa da periferia de São Paulo, a gente tem a executiva de multinacional, a gente tem a deputada, a secretária municipal da pessoa com deficiência, e a gente percebe que todas se encontram, todas as entrevistas se encontram no mesmo ponto. A necessidade do incluir, a necessidade dessas pessoas serem respeitadas e do papel dessas mulheres, né, que muitas vezes esqueceram da sua individualidade e viraram mães simplesmente. Algumas a gente conta que quando apresentou a ficha de preenchimento de inscrição no projeto não sabiam colocar o seu próprio nome, achava que era para preencher o nome do filho, né? Você deixa de ser mulher e você vira a mãe. Para mim é muito importante participar desse projeto, porque através desse projeto a gente valida todo o nosso trabalho. Porque se não fossem as mães, a gente não teria nossas oficinas. A gente sabe de todo o esforço que cada uma delas tem na sua vida, e isso faz com que a gente valide todos os nossos esforços para deixar a nossa sociedade muito mais inclusiva, muito mais harmônica, porque cada um é um e precisa do seu espaço. Meu maior desafio nesse projeto foi encontrar uma maneira onde a gente pudesse também dar essa característica, essa individualidade para cada uma dessas mães. Então, a gente tem mães de diversas idades, de diversas localidades. Então, a gente tem gente de São Paulo, a gente tem gente de Minas, a gente tem gente de fora do país. Então, essa diversidade, né, de mulheres que trazem sempre trazem para a gente a mesma temática, que é o que levam elas, né, a coragem de lutar pelos seus filhos. O tema mãe já é um tema que mexe comigo mesmo, e eu acho que mexe com muita gente, porque só quem tem uma mãe ou quem é uma mãe sabe das dificuldades e das conquistas que elas precisam fazer para que seus filhos estejam bem. Então, eu me sinto muito feliz em poder homenagear a minha mãe e todas essas mães aqui e as outras que não couberam nesse livro, mas que com certeza estarão no próximo volume. Eu acho que o principal desafio do projeto foi ter que lidar com a quantidade de vídeos que a gente teria tanto que captar e editar. Entender também que aquelas histórias eram muito importantes e que a gente não poderia lidar de qualquer maneira com elas. Então, o material bruto ele girou em torno de 30, 40 minutos, e a gente precisou transformar isso em um tempo um pouco mais curto para deixar a dinâmica um pouco mais fluida, mas sempre respeitando muito a narrativa das mães que estavam contando as suas histórias e compartilhando com a gente. Eu acho importante dizer também que esse projeto ele não foi tocado só por mim, essa parte de audiovisual. Devido à alta demanda, a gente precisou contar com o apoio da equipe de fotografia, como o Alex, o Thiago, o Lúcio do esporte, o Joe, o Dani também, o Adriano, porque era uma demanda muito alta e eles não só fizeram isso acontecer também, como eles se sensibilizaram com as histórias dessas mães e se engajaram no projeto também. Os 60 depoimentos de mulheres que fazem parte desse livro não são apenas relatos pessoais de mães diante de um desafio. São exemplos da capacidade de superar obstáculos,
que podem parecer intransponíveis. São 60 depoimentos que representam uma lição da luta permanente contra a discriminação. Relatos da defesa inegociável do respeito. Vozes tenazes que clamam por uma sociedade que reconheça na diversidade a sua riqueza. São mulheres que assumiram uma nova vida, que se reinventaram, foram buscar forças ao dar as mãos a outras mães e no sorriso genuíno de suas crianças. São mulheres que não sabem o que é desistir. O livro é uma coleção de depoimentos que reivindicam um princípio tão básico como revolucionário, o de que todos tenham direito a ter direitos. Em outras palavras, a transformação do amor em políticas públicas. Meninas, mulheres, mães, atípicas ou não, mães. Nós temos várias funções e, graças a Deus, damos conta de todas. Esse projeto foi para prestigiar todas as mães, principalmente as mães atípicas. Eu espero que todas gostem do livro, que todas gostem do que foi apresentado, porque é uma realidade que nós temos que preservar. Muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada a todas que ajudam levando os filhos nas oficinas e que eles hoje em dia estão muito mais comunicativos, muito mais incluídos. E eu espero cada dia mais sermos melhores. Já na montagem do livro, né, que também, em busca do título, fomos atrás do que fazia mais sentido. Então, mães atípicas ou mães, né? E buscamos no subtítulo desse livro, nas frases dos próprios depoimentos. Então, orgulhos de ser quem somos é frase de uma delas. E eu, conversando com a coordenação, falo, né, que o orgulho de ser quem somos serve para a gente também. Esse trabalho trouxe muita satisfação, muito orgulho. É um grande quebra-cabeças com 1000 peças e que a gente foi juntando, tudo é múltiplo de 60. Né? Esse foi o principal desafio, o volume. São 60 vídeos, 60 textos, 60 fotos, 60 áudios, 60 audiodescrições. É muita coisa, é um volume. Cada documento de inscrição tem 3 páginas, aí vira 180 páginas. Mas agora, quando a gente olha o resultado, enche sem medo do clichê, assim, deixa o coração quentinho, sabe? Da missão cumprida, de saber que cada uma delas foi olhada, foi ouvida, foi acolhida, da honra que é elas compartilharem intimidades, né, de suas próprias histórias enquanto mulheres, seus medos, o que sentiram na hora do diagnóstico, como trilharam seus caminhos. Então, assim, elas poderem compartilhar e se abrirem com essa sinceridade para a nossa equipe foi uma honra, assim, é de uma gratidão, de uma sensação de dever cumprido, mas não o dever no sentido horrível da palavra, assim, do dever de, nossa, olha o resultado. Olha, foi assim, como eu disse, está sendo uma emoção relatar um pouco da minha história, de tudo que eu vivi com o João até hoje. Aos 26 anos o João está. Então, foi lindo, né, de expressar tudo o que eu vivi, tudo o que eu senti, todas as alegrias, as dificuldades, toda a luta, né, que a gente vive nesse mundo por ter um filho especial, e é uma luta constante que a gente vive. Mas, assim, foi magnífico contar a minha história e eu acho que é emocionante ver isso em um livro. Então, é de uma riqueza, de uma emoção muito grande. Não tenho o que dizer. O que me chamou mais atenção nesse projeto foi todo esse carinho e esse cuidado com a escuta. De prestar atenção nesses detalhes, de que essas histórias são importantes e que com essas histórias elas não vão ficar somente num livro.
elas podem chegar a outras pessoas, a outras mães, a outros pais, a outros familiares que podem se identificar e se encontrar nessa história. Então, ela se torna extremamente importante. Foi de uma sensibilidade tão grande esse projeto, porque nós mães de filhos com deficiência, além de toda uma série de questionamentos que a gente tem, de problemas que a gente tem para enfrentar a vida, para fazê-los protagonistas da própria vida, incluir profissionalmente, uma série de questões emocionais, inclusive, muitas vezes nós somos relegadas. E assim, o Olga Cos, ele sempre, em todos os aspectos, pelo menos em todos os projetos que o João participou, as mães e alguns poucos pais participam, porque sem a gente, os projetos não existiriam. E poucas instituições, eu posso dizer só, assim, que eu conheço mais o Olga, que ele valoriza essas mães. Valoriza essas mães que saem dos mais diversos cantos da cidade, que dê 2, 3 horas ali para chegar, para ficar sentado às vezes 2 horas e pegar mais 3 horas para voltar para casa. Muitos eu já vi, almoçam nas mesas ali. Então, assim, e nós somos muito valorizadas pelo Instituto. Eu sempre me sinto acolhida pelos profissionais em si. E agora, esse livro, para mim, veio culminar como um grande presente do universo. Porque a partir de agora, a história dessas 60 mães que estão registradas no livro, isso vai ficar para sempre, porque está num livro, está registrado. Isso não vai ser esquecido. É diferente de um vídeo que você faça pela internet e que vai morrer, não. O livro, o papel, ele está registrado para sempre. E essa história nossa vai incentivar outras mães, dar força para outras mães que estão começando essa luta e vai ser um exemplo, né, de força, de resiliência, de coragem e principalmente mostrar, porque eu não li o livro ainda, mas assim, eu tenho certeza, porque se existe algo que é comum a todas as mães, eu acredito que isso, quem produziu isso sabe, é a alegria que essas mães levam essa vida. Ser mãe é ser acolhida pelo paraíso.